Londres, março de 1310. O ar pesado do rio Tâmisa carrega o cheiro de suor, metal e uma fúria que ferve há anos. Nas sombras da Torre de Londres, homens poderosos não falam mais em lealdade, mas em contenção. O rei Eduardo II herdou o império, mas decidiu entregá-lo nas mãos de um único homem, Piers Gaveston. Você entregaria as chaves do cofre da sua nação para o melhor amigo do rei, enquanto seu povo passa fome? Gaveston não era nobre de sangue, mas agia como se fosse o verdadeiro dono da coroa inglesa. Ele recebia terras, títulos e, o que era mais perigoso, o controle total sobre os impostos arrecadados. Enquanto o tesouro real escorria pelas mãos do favorito, a infraestrutura do reino simplesmente apodrecia. A paciência da alta nobreza não era infinita, e o estopim estava prestes a ser aceso em Westminster. Os barões, liderados pelo conde de Lancaster, decidiram que Eduardo II não era mais digno de governar sozinho. Eles não queriam uma guerra civil. Ainda, eles queriam um controle absoluto do dinheiro. Em março de 1310, os barões forçaram a nomeação dos lordes ordeiros. A pressão cresceu ao longo dos meses até que, em 1311, cercaram o rei com sua autoridade armada. O som das botas de ferro no chão de pedra era o aviso de que o tempo das festas havia acabado. Eduardo II, sentado em seu trono, viu a porta se abrir e sentiu o frio do aço entrar na sala. Majestade, o reino está falido, e a culpa é da sua negligência, disse a voz firme de Lancaster. O rei tentou protestar, invocando o direito divino, mas o brilho das armaduras ao seu redor o calou. Os barões exigiram a criação de um comitê, os lordes ordeiros. Eles seriam os novos donos da chave do tesouro. O rei não poderia mais gastar sem autorização. Era uma humilhação sem precedentes para o monarca da linhagem Plantageneta. Mas o verdadeiro alvo dos barões não era apenas o ouro. Era o homem que o desviava. Piers Gaveston sabia que, com a assinatura das ordenanças, sua vida corria perigo iminente. O que você faria no lugar deles? Aceitaria ser governado por um favorito ou lutaria? Comente abaixo. As ordenanças limitavam o poder do rei de declarar guerra sem o consentimento do conselho. No outono de 1311, Eduardo II foi forçado a assinar o documento que o tornava um refém político. Enquanto o selo esfriava, o destino da Inglaterra trocava de mãos sob o olhar dos lordes. Parte do povo nas ruas da cidade viu com esperança o fim dos impostos abusivos que sustentavam a luxúria da corte. Mas Eduardo II não aceitaria a derrota. No fundo de seus olhos, a vingança já estava sendo traçada. Ele ordenou que Gaveston partisse imediatamente para o norte, buscando refúgio em terras leais. A fuga sob o manto da escuridão foi o primeiro passo de uma jornada sem volta. O rei estava jogando um jogo arriscado, desafiando abertamente as leis que acabara de jurar. Os barões não demoraram a perceber que o rei estava zombando de sua autoridade recém-conquistada. Se ele não nos entrega o favorito, buscaremos o favorito nas cinzas. O Gilwari. A caçada começou. Cavaleiros foram despachados em todas as direções para cercar o fugitivo. Gaveston, outrora o homem mais invejado do reino, agora dormia em estábulos e florestas. Ele sabia que os lords não o queriam apenas exilado. Eles queriam o fim da influência dele. Eduardo II tentava ganhar tempo no parlamento, usando burocracia para proteger seu amante e amigo. Mas os lordes ordeiros já tinham o controle administrativo das finanças e das guarnições. O isolamento do rei era total. Ninguém ousava emprestar dinheiro à coroa sem o selo dos ordeiros. A Inglaterra estava dividida entre a tradição do trono e a necessidade de ordem econômica. No final de 1311, o rei decidiu cometer o erro final. Chamou Gaveston de volta do exílio, secretamente. Este ato foi visto como uma declaração de guerra direta contra os barões e o povo. O rei escolheu o seu destino, sussurrou o bispo de Canterbury ao assinar o apoio aos lordes. O exército dos barões começou a se mobilizar no centro da Inglaterra, em uma demonstração de força pura. Eduardo II percebeu tarde demais que o apoio de Gaveston era um fardo pesado para carregar. Gaveston viajava em carruagens fechadas, escondendo sua identidade sob capas de camponeses. O cheiro de pólvora ainda não existia, mas o cheiro de traição estava em cada taverna. Os lordes ordeiros não aceitariam nada menos do que a expulsão definitiva de Piers Gaveston. O tesouro real estava vazio, e o rei tentava penhorar as joias da coroa para financiar sua fuga. Mas as joias também pertenciam ao reino, não apenas ao homem que vestia o manto. A humilhação de Eduardo II chegava ao ápice, enquanto ele fugia de castelo em castelo. Gaveston acreditava que, se chegasse ao norte, os escoceses ou nobres locais o protegeriam. Os barões do norte estavam tão furiosos quanto os do sul. Em maio de 1312, Gaveston foi finalmente cercado no castelo de Scarborough, à beira do Mar Gélido. O cerco foi curto.
Não havia comida, não havia ouro e não havia esperança de resgate. O favorito do rei percebeu que sua influência era um castelo de cartas soprando ao vento. Ele se rendeu sob a promessa de que sua vida seria poupada até um julgamento justo. Mas os barões não estavam interessados em tribunais lentos e advogados reais. Eles queriam uma solução definitiva para a crise que sangrava os cofres da Inglaterra. Eduardo II, a quilômetros dali, chorava e implorava por clemência para seu amigo. O poder que ele tanto prezava, agora não servia sequer para salvar uma única vida. Gaveston foi levado para o sul, em uma marcha que mais parecia um cortejo fúnebre antecipado. O povo cuspia no homem que outrora desfilava com as joias da rainha em festas extravagantes. A justiça dos ordeiros era brutal e não conhecia o conceito de perdão real. A tensão em Londres era insuportável. O rei estava isolado e seus exércitos estavam em debandada. As ordenanças de 1311 não trouxeram a paz, mas o início formal de uma caçada que culminaria em 1312. Gaveston estava capturado, mas o rei ainda detinha o título, e a batalha pelo trono estava apenas começando. Os barões já tinham o cofre. Agora, eles precisavam garantir que o rei nunca mais o recuperasse. O conflito, que começou com moedas de prata, terminaria inevitavelmente com o aço das espadas. Qual é o limite de um líder antes que o povo decida tomar as rédeas? O legado de 1310 a 1312 ainda ecoa hoje. O rei perdeu o cofre. E na parte 2, veremos o que aconteceu quando ele perdeu muito mais do que apenas o ouro. Inscreva-se. História sob tensão. Até 8 minutos, sem alívio. Comente. Você trairia seu rei para salvar seu país? Te espero na próxima história, que pode ser ainda mais brutal e intensa.